seguindo nossa tradicional veia de inovação, a Consultare mais uma vez traz uma série de oportunidades para os médicos que aqui estão conosco e também para os médicos que nos gravitam aqui no prédio, no bairro, nas cidades e mesmo no país. Meu nome é Mário Amar, eu sou cirurgião cardíaco e eu acabo de ser apresentado a essa tecnologia que me deixou bastante impressionado. Eu acho que esse sistema vai ter um sem número de utilidades, tanto na área de educação médica, quanto aplicações clínicas. A plataforma 3D ela permite que você tenha a possibilidade de carregar exames de casos reais, tomografia, ressonância magnética, você carrega no sistema. Eles ficam nessa lista, salvos. A partir do momento que eles estão salvos nessa lista, você tem a possibilidade de fazer uma reconstrução avançada do exame do paciente real. Esses são exames reais. Então você consegue observar aqui, no caso, nós chamamos esse plano de plano axial. Tá? Na parte técnica, axial, ele reconstrói no plano coronal, o sagital e o 3D. Então você consegue ter uma visão volumétrica ou por todos os ângulos de um tumor, uma patologia, uma lesão ou simplesmente da anatomia real do paciente para um estudo anatômico. A partir desse momento você consegue utilizar todas as ferramentas da Icon disponíveis no recurso. Tá? Por exemplo, vamos simular uma aula relâmpago aqui, ou uma discussão clínica a partir desse caso. Você pegou, fez 2 cortes aqui sagitais no corpo do paciente, nós conseguimos visualizar bem o cérebro, mas para visualizar melhor o tumor, nós conseguimos retirar os tecidos moles, no caso do cérebro. Faço um corte coronal. E aí nós conseguimos ter a reconstrução. Aqui é a vascularização do cérebro do paciente, aqui é a carótida interna. Nós chamamos esta área de polígono de Willis, essa vascularização toda aqui. Aqui nós conseguimos medir o tamanho da massa. Se fosse uma programação cirúrgica, nós conseguiríamos avaliar inclusive a profundidade da incisão e o melhor ângulo para fazê-la. Dentro do processo de aula ou discussão clínica, nós conseguiríamos acessar o Atlas 3D, onde nós inserimos o sistema nervoso, utilizo a ferramenta de corte, retiro a calota craniana, retiramos também o hemisfério esquerdo, simulamos um crescimento celular no Atlas, na mesma região que no paciente, e aí vamos à discussão. É operável o tumor? Se sim, como fazer? Se não, por que não fazer? Na área de educação médica, vai trazer para o estudante, para o professor e para o paciente, no final, uma possibilidade de conhecimento da doença, uma possibilidade de conhecimento das estruturas e de abordagem dessas estruturas de uma forma muito mais programada, né? Então você consegue observar que o tumor já comprometeu todo o sistema límbico do paciente, já estava comprimindo a hipófise e a vascularização da região foi toda comprometida ou desviada por conta do tamanho dessa lesão. Esse tumor é um glioblastoma, então um dos mais agressivos. Infelizmente o paciente foi para cuidados paliativos e foi a óbito. Tá? As condições físicas do paciente, o tipo de tumor, a localização não permitiam outra abordagem possível. Então, você tem até como avaliar a parte da histologia, onde você consegue carregar as lâminas histológicas aqui dentro do sistema. Consegue visualizar, no caso eu escolhi 2 lâminas do cérebro, uma com coloração prata para favorecer a visualização dos neurônios e dos astrócitos, e uma com coloração HE. Então a partir dali você consegue fazer um estudo mais avançado do macro até o micro. Então, o que você teve aqui? Você teve aqui o caso do paciente com o tumor,
Você teve a discussão clínica, utilizando o simulador, e a parte das lâminas, a parte histológica. Então você conseguiu navegar todas as possibilidades do sistema. Okay? Uma tecnologia revolucionária que vai nos permitir uma variedade de possibilidades e de um alcance muito maior em termos de planejamento cirúrgico, uma precisão muito maior no que é feito nessa área, um risco muito menor. Agora vou carregar mais um caso aqui interessante também. Um caso de um trauma de face. De acidente automobilístico, uma criança sem cinto de segurança, o pai colidiu com uma árvore e ele foi arremessado ao para-brisa. Então você consegue aqui visualizar a lesão na mandíbula, na maxila, o zigomático que já foi reconstruído e a craniotomia. Então nesse ponto você pode carregar o exame, inserir tecidos, ou retirar tecidos. Com ferramentas de corte você consegue avaliar as estruturas internas para verificar se sobrou algum material, ou alguma lesão que seja visível, ou mesmo estilhaço de osso em alguma região. Você consegue avaliar tudo com essa visualização 360 graus. Consegue trabalhar também com duas janelas, janela óssea e muscular. Consegue também trabalhar de uma maneira conjunta a parte de avaliação cirúrgica ou avaliação geral do paciente. Tirei o suporte. Você pode observar que o masseter do paciente foi deslocado para esta região. Então, nós podemos observar pela seguinte perspectiva. Você simula uma fratura na mesma região no atlas, na mesma região que no paciente. Simula o mesmo cenário. E avalia quais estruturas foram lesionadas nesse paciente. Então nós inserimos o sistema nervoso, identificamos que os trigêmeos foram totalmente lesionados, inclusive o nervo zigomático, que ele foi totalmente dilacerado. Tá? A musculatura do paciente foi comprometida, porque o masseter dele, como nós vimos no exame, foi deslocado desta região para esta região. E o masseter tem a função de elevação da mandíbula. Então, por conta desta lesão, o paciente fará uma sobrecarga dos músculos X, Y, Z. Você tem como identificar isso, mostrar para os alunos, mostrar para os médicos da equipe de recuperação, da equipe de fisioterapia. Você consegue ter uma discussão muito mais rica e você tem um ganho espetacular de aprendizado por conta disso. As vantagens de se trabalhar com esse tipo de tecnologia é porque você tem uma retenção de entre 60% e 80% do visual do aluno. Então o aluno visualizou isso e ele consegue
ter essa visão sistêmica da anatomia humana e do funcionamento do corpo humano. Quando se trata dos médicos, os médicos têm a vantagem de saber onde passa cada veia, cada vaso, a vascularização, a inervação do paciente, para evitar intercorrências cirúrgicas por conta de variações anatômicas. Então, ele sabe exatamente onde ele vai interagir e como ele vai fazer a melhor abordagem terapêutica para o paciente. Com essa poderosa plataforma, a gente então passa a ter a possibilidade de trazer para cá, online, direto pela internet, todos os exames de imagem, sejam eles gerados por tomógrafos, por ressonância magnética ou mesmo por ultrassonografia, trabalhar principalmente os de ressonância magnética e os de tomografia de forma 3D, ou seja, a gente renderiza quaisquer desses exames em questão de segundos e disponibiliza automaticamente ao médico que os requisitou uma versão virtual do seu paciente, para ser facetado, desmontado por tecidos, etc., com uma rapidez impressionante. Extremamente útil, especialmente nos casos de urgência. Bom, você pegou aqui um caso do paciente etilista, não é elitista, etilista. Etilista, você consegue observar aqui, vamos inserir tecidos aqui. Pode observar a hepatomegalia, o aumento no fígado do paciente. Ao mesmo tempo que você consegue identificar aqui uma lesão na próstata do paciente, onde está havendo esse edema, que está comprimindo inclusive a bexiga. Aqui você consegue visualizar bem claramente a vesícula dele, a vesícula do paciente está com pedra na vesícula, pedras muito grandes. As paredes estão aqui já todas lesionadas da vesícula. Há o aumento aqui no fígado dele. Você consegue medir essas estruturas. Como o sistema DICOM ele tem a medida de escala já embutida, você consegue visualizar aqui dentro da região o aumento da estrutura do fígado do paciente. Você consegue observar as lesões, os trajetos das lesões. Se você retirar tecidos, você consegue observar a vascularização do paciente, que está já totalmente desviada e cheio de arteromas. Deixa eu pegar um preset mais. Aqui, ó, você pode já observar diversos arteromas. Ele já tem uma variação anatômica aqui na artéria aorta, já tá aparecendo um S aqui. Se observar a coluna do paciente também, consegue, já é visível já uma escoliose. Enfim, o paciente tem muitas situações visíveis aqui nele, no corpo dele. Você consegue retirar estruturas, corte livre e ter essa visualização do coração privilegiado, onde você consegue observar as coronárias, o tronco pulmonar. Nós retiramos a parede abdominal, a parede torácica, na verdade. Inclusive navegar dentro da estrutura, das estruturas todas do coração. Realizando inclusive broncoscopia virtual. E então o que acontece? Nós utilizamos tanto para a parte educacional quanto para a parte clínica mesmo. Desde planejamento cirúrgico, pesquisas avançadas a respeito de patologias, evolução de patologias, como seria a recuperação, você consegue, de um paciente específico que passou por algum trauma, algum procedimento. Tanto que nós desenvolvemos presets que estão agora em alguns hospitais, que são stroke centers, para avaliação de lesões
de AVC. Temos as lesões de AVC, você consegue observar no cérebro já essas variações anatômicas. Você carregou a tomografia, ele faz a reconstrução nesse tempo que você viu aqui. Então você consegue pegar hoje, por exemplo, medir uma estrutura. Se fosse um planejamento cirúrgico, nós conseguiríamos inserir tecidos no paciente. E você tem a demanda de tomógrafos a partir de um determinado número de canais ou... Quanto melhor, Quanto mais canais, melhor a reconstrução. Mas assim, na verdade, nós temos exames aí de tomógrafo até 16 canais, muito pobre, mas assim, o que acontece? Mas eles fizeram fino o corte. Fizeram um corte de 1 milímetro, ganhou uma quantidade interessante. Então, quer ver, por exemplo, acho que eu vou pegar uma imagem que, se não me engano, foi com 16 canais. Então, no final, conta mais a espessura do corte do que o número de canais. Exatamente. Claro, o número de canais dá uma qualidade a mais, uma definição a mais, mas se fizer um exame correto, com o tempo de contraste adequado, no caso de utilização de contraste, e com cortes finos, de 1 milímetro para baixo, você consegue ter uma reconstrução espetacular. Esse aqui, por exemplo, deixa eu ver... Esse aqui foi no 16 canais. 16? 16 canais. Esse aqui é bem antigo, esse exame aqui. Uhum. Só que foi com corte fino. Pega hoje, os bem mais avançados, você consegue ter uma reconstrução também espetacular, mas desde que você fez o exame adequado, o exame foi feito da forma correta, deu tudo certinho ali, não teve intercorrência, não teve surpresa, o contraste no tempo certo, você consegue ter todo esse resultado. Ele vai receber no plano axial, ele vai reconstruir o coronal, o sagital e o 3D. Você consegue fazer essa correlação entre o MPR e a reconstrução. Aqui, você pode utilizar a ferramenta de corte para limpar a área. Você quer ter uma visualização mais específica do caso. Retira a parede torácica. Eu estou tentando aqui, que nós ativamos, não está ativo, né? Essa aqui é a função navigation. O que acontece? Você consegue fazer uma broncoscopia virtual, mas ele vem ativo geralmente. Você dá 3 toques e você consegue navegar onde tiver luz. Sei. Tem luz, você consegue fazer o trajeto. Tanto que alguns exames, tipo procedimentos de colonoscopia, se você fizer o preparo da coluna, e antes de fazer a coluna ou pós-coluna, realizar o exame de tomografia, você consegue navegar no colo. E a estrutura tem luz, mas a luz tem que estar cheia de ar, ou pode estar cheia de sangue? Pode estar cheia de sangue. Então você pode navegar numa aorta, por exemplo, que esteja dessecada. Pode. Isso é muito bom. Pode. Você pode pegar e fazer qualquer um desses procedimentos. Um esquema de seu próprio para você poder fazer análise dos seus pacientes. Você cria o preset que você quer. Tem um que oculta líquidos, tem outros que você consegue navegar dentro da estrutura, da musculatura, da anatomia, de tudo, a partir da reconstrução desse porte. Ok, estamos aí, né? Você, por exemplo, você tem aí a aorta, essa estrutura redonda bem no meio da imagem. Sim, sim. Tá? Você conseguiria dentro dessa aorta navegar como você fez dentro do brônquio? Consegue, mas assim, tem o preset certo, eu não estou com o preset pronto aqui, mas tem o preset certo. O que o preset certo faz? Ele vai ocultar o líquido, ele só fica com a parede mesmo, então você consegue navegar dentro da estrutura, dentro da veia, dentro da artéria. Principalmente a artéria aorta, que é calibrosa, a gente consegue fazer isso muito tranquilamente com ela. E aqui, ó, você define o que você quer ressaltar aqui na estrutura. Consegue ver as coronárias, consegue ver. Você vai ajustando para a necessidade. Então, o que você consegue? Você consegue ter realizar uma abordagem terapêutica, um planejamento cirúrgico com uma assertiva bem superior e mais rápido, porque você consegue identificar, no caso, as variações anatômicas fica muito visível. Então, assim, você tem aqui, você avalia, constrói. Você pode imprimir isso em 3D, você pode salvar em PDF interativo. Por exemplo, desde quando o Celso me falou, a
primeira coisa que me veio à cabeça foi exatamente isso que eu estou te perguntando. Nas doenças da aorta, a gente tem uma grande dificuldade com o arco aórtico, né? Sim. Porque é um ponto em que a tomografia, né, convencional, ela soma a imagem e não te dá muita definição, não te dá muita... Você não se localiza bem no arco aórtico, e aonde o eco transesofágico, que é normalmente o exame que a gente usa para complementar a informação que a tomografia nos dá, também é uma área praticamente cega, né? Então, se a gente consegue reconstituir o arco, a gente consegue planejar, primeiro, o tipo de abordagem. Segundo, você pode fazer próteses customizadas, no caso dos aneurismas de arco aórtico. Sim. Que é, na nossa especialidade, um dos maiores desafios. É uma das cirurgias em que a gente tem maior mortalidade, né, em termos de cirurgia de aorta, é quando o arco aórtico está envolvido. E quando você pode fazer uma prótese sob medida, né, customizada, você vai ter aí possibilidade de simplificar e melhorar muito o resultado dessa cirurgia. Então isso é uma coisa... Você, por exemplo, eu estou com um caso de dissecção ou um aneurisma de aorta. Se eu te trouxer o CD, vamos colocar uma situação hipotética. Se eu te trouxer um CD com uma tomografia, com uma definição razoável, com cortes finos e tudo mais, você reconstitui isso? Sim. Quanto tempo demora para reconstruir isso? 1 segundo. Ele demora mais tempo para carregar na máquina. Aí demora 1 minuto e meio, 2. Até 3 minutos, dependendo da quantidade de cortes. Mas 3 minutos. Depois que carregou os 3 minutos, depois que carregou no equipamento, é essa velocidade aqui. É uma possibilidade de conhecimento da doença, uma possibilidade de conhecimento das estruturas e de abordagem dessas estruturas de uma forma muito mais programada, né? E da mesma forma na área da cirurgia cardíaca, que vai permitir que a gente planeje principalmente nas doenças estruturais do coração e nas doenças da aorta, aí incluída a sua porção ascendente, o arco aórtico, a descendente, a aorta abdominal, programando melhor as nossas abordagens, assim como também permitindo a confecção de próteses, no caso da cirurgia endovascular, próteses customizadas, próteses que vão ser produzidas de acordo com a anatomia do paciente e com a alteração anatômica que ele apresenta. Planejamento cirúrgico e próteses customizadas são as duas grandes aplicações mais revolucionadas, digamos assim, por essa plataforma. Como bem disse aqui o Dr. Mário Amar, um dos nossos cirurgiões convidados na apresentação de hoje, essas são as questões a serem focadas e muito interessante notar a reação dos médicos com tamanha versatilidade, tamanho potencial, tamanha capacidade revolucionária dessa plataforma. Vasos supraórticos, infiltração brachicefálica, tudo aí. Fizemos a segmentação. A segmentação facilita isso. Quando você quer fazer ter uma visão panorâmica da coisa, aí você consegue selecionar pelo exame, pelo MPR, o ponto que você quer demonstrar, e aí ele segmenta para você. Ele deixa nessa coloração. Outra coisa interessante aqui agora, se nós colocarmos qualquer tipo de preset, por exemplo, eu quero colocar transparente. Uau! Aqui os pulmões. Nossa! E você tem como fazer essa correlação. Se eu colocar verde aqui, então deixa eu um verde aqui, verde, cadê o verde? Não tá aqui? Mentira. Eu tinha um de outra cor. Isso mesmo. Olha que interessante. Que é filtro de ar, na verdade, né? Então ele vai buscar o quê? Nós conseguimos pegar os brônquios. Olha que interessante, que rica visão. Afastar os outros. É com o dedo você gira? Rodar. Um dedo. Um dedo. Aí aquilo para ampliar aqui, para colocar o coração inteiro na... Só puxar o quadradinho aqui no meio.
Puxa pro lado. É só clicar assim. Aqui, clica aqui. Espera se está tendo reconstrução. Pronto. Aqui. Ah, tá. Agora. Aqui, isso aqui faz isso. Deixa eu pegar aqui o negócio. Educacional. Aí na hora da segmentação eu tinha que pegar, mas não vai do mesmo jeito. Aí, primeiro coloca contraste. Escolhe o ponto. Aí, caneta. O lápis aí. Agora passa o dedo na estrutura aqui, ó. Isso. Aí ele tá aqui, ó, segmentação. Pegou um segmento. Se a gente pegar aqui o segmento completo, quer ver? Vou colocar contraste para que a imagem fique visível aqui. Então, nós vamos para o arco da horta, que foi... Aí nós... Passa, ajusta e vai segmentando, vai puxando, vai puxando. Tá vendo que tá chegando bem? Perfeito. Ó, esse aqui é o controle e esse aqui é o menu. O menu, ó, não aperta nada nele. Agora, olha para cima. Ventrículo esquerdo. Olha para cima. Não, aqui desse lado eu só vou ver a órtica e a mitral. A mitral tá do lado ali. Tá aqui. Vou ver agora aqui. Left. A mitral aí. Bichona. As veias pulmonares. As duas aqui, provavelmente as duas esquerdas. E as duas direitas. Ó, que show. Agora clica naquele caderno. Agora do lado direito. Arritmia. Embaixo. Bloqueio, taquicardia. Vamos ver a taquicardia que é mais animada. Bloqueio é tudo muito devagar. Agora pega o menu. Sobe essa bolinha. Sobe essa bolinha mesmo que você estava ali, professor. Não, de baixo ali. Tem uma mais para baixo. Aí. Clica, segura e arrasta para cima. Clique em ECG ali. Agora, isso, volta no caderno. Lado direito, embaixo, uma setinha. Desce. Uma só. Agora sobe. Esse aí. Isso deve ser um show. Isso é ótimo. Olha para a direita, olha para a esquerda. Olha o stand lá dentro. Agora, menu. Pega esse menu aí. Tem uma bolinha no meio lá embaixo. Sobe ela. Clique e arrasta para cima. Dá uma olhada no coração. Você acabou de criar um arteroma aí. Pode fazer o arteroma, até olhando para o arteroma. Agora clica no menu Stent. Aí, olha. Toda universidade devia ser obrigada a ter isso. Que show. Aí clica no caderno de novo para... Tem outros órgãos aqui? Tem. Por exemplo, lungs, COPD, lá direito. Isso. Os alvéolos. Agora, para transformar ele num pulmão de fumante, tem uma bolinha do lado direito do menu lá embaixo, sobe ela. Se subir até o final, vai até enfisema. Isso aí. Restrição do parente. É incrível. Nossa. Tem o pâncreas ali, o pâncreas é bem interessante ali,
Tem diabetes, tem câncer, saudável. Clica naquela bolinha no menu lá embaixo. Aí. Isso, aí vai segmentando. Nas camadas internas, externas, sistema circulatório, vascular. Se você ir no cérebro, dá para ver até sinapses. Isso aí tá tudo aparecendo aí na tela para Sim. vocês também? Os neurônios. Incrível. Aponta esse aqui para o olho e tem uma alavanca aqui em cima. Gira. Pro outro lado. Clica naquela boca aí. Já foi. Uau. Se um oftalmologista ver isso, ele vai ficar doido. Os rins aí. Agora clica naquela gotinha amarela. Formação da urina. Estenose aórtica. Pega ela no menu lá embaixo, bolinha do meio, clica e arrasta para cima. Agora olha. Você tem os diversos graus aí de calcificação do folheto até chegar num Agora, folheto totalmente imóvel. clica naquele balão de valvuloplastia ali em cima. Agora. Espetáculo. Espetáculo. Pô, queria ter estudado com isso. O professor controla esse óculos, acompanhando, fazendo navegação, com o que tiver aí, e os alunos, 20, 30, 40 alunos, quantos quiser estiver usando um óculos portátil, sem fio, conseguem acompanhá-lo nessa viagem. E o detalhe, cada um tá assim, vai ter sua experiência própria. Apesar de ser um ambiente de imersão, onde está cada um somente enxergando o que está acontecendo aqui na tela, que nem foi a sua visão, professor. Os demais, eles conseguem, por exemplo, o professor está mostrando de um lado, eles estão aqui olhando para baixo, olhando para o outro. Não fica coisa estática, é uma coisa dinâmica, coisa rica. Você consegue ter assim uma retenção de até 80% do visual dentro do ambiente de imersão. Isso é provado cientificamente, então O aproveitamento é muito maior. Isso porque assim, aqui tem uma outra situação também, que nós estamos fazendo agora. Se você instalar uma GoPro dentro do centro cirúrgico, e você está pegando o ambiente inteiro, nós instalamos um aplicativo que faz a conexão direta com o nosso sistema. Então você está com óculos de realidade virtual aqui, ó, olhando dentro do centro cirúrgico a cirurgia, como se estivesse lá. E o detalhe, é tudo em tempo real, e você pode fazer assim, é dinâmico, você consegue andar, você consegue se movimentar aqui dentro do centro. Você consegue girar o centro cirúrgico inteirinho, assim, ó, com uma câmera só. É que é uma câmera 360. Você coloca a câmera 360 lá, conectado com o aplicativo da nossa sala de aula virtual, você consegue girar o centro cirúrgico inteirinho. Você está ali, você consegue ver por todos os ângulos possíveis a situação. Muito interessante notar e acompanhar a reação dos médicos diante do poder dessa plataforma. A Consultare, sempre inovando, traz esses recursos todos para que todos os médicos que estão a bordo da empresa, que usam nossos consultórios, e mesmo aqueles que são nossos vizinhos no edifício, quase 400 médicos, e aqueles que quiserem trabalhar em termos remotos com a Consultare tenham acesso ao mesmo tipo de recurso. Gostaria também de agradecer a Consultare
a oportunidade de ser apresentado a esse sistema, a Consultare, como sempre, procurando inovar e procurando, acima de inovar, procurando disponibilizar tecnologias novas que facilitam e melhoram o atendimento que a gente pode proporcionar para os nossos pacientes. Muito obrigado. Muito importante também é lembrar que a partir de quaisquer imagens tomográficas ou de ressonância magnética, automática e rapidamente vão ser gerados os renders, ou seja, os pacientes são virtualizados e disponibilizados para o médico junto com o resultado do exame. A flexibilidade que isso traz é imensa. Isso vale para o planejamento cirúrgico, isso vale para as próteses customizadas, isso vale para diagnóstico, para segurança de diagnóstico, rapidez em urgências e muitas outras coisas que até então não estavam ao alcance do médico. Tudo isso está dentro desse escopo de inovação que a gente apresenta hoje aqui e que foi compartilhado com todos esses cirurgiões. Obrigado pela presença de todos eles e a gente segue. Nos aguarde no próximo momento de inovação da Consultare. Um forte abraço.